Olá, meu nome é Bruna Lemela, eu sou uma mulher branca com cabelos lisos, de cor castanho escuro, meus olhos são castanho escuro também. Eu estou vestindo uma blusa branca. Eu sou a produtora e a entrevistadora do projeto Por Trás das Cortinas, que é um projeto contemplado pela PNAB de 2024 de Santos. Nesse projeto a gente está fazendo uma série de entrevistas com pessoas que trabalham por trás das cortinas do teatro. Não só a gente vai ter um ator como entrevistado, mas teremos muitas outras pessoas que trabalham de outras profissões que são muito importantes para fazer com que a magia do teatro aconteça. Nesse episódio, a gente vai falar com o André Grinvaschi, que é um homem branco, de cabelos cacheados, ruivo, com barba comprida. Ele está vestindo uma camiseta preta de botões, com um xadrez bem fininho, clarinho. O André atua na criação audiovisual para artes cênicas, com foco em videomapping, projeções e cenografia digital. Ele é o fundador da Uncafofo, onde ele desenvolve e produz essas instalações e experiências imersivas para as artes cênicas. Olá, André, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. André, eu vou começar então te perguntando como que você chegou no teatro e qual o momento que você entendeu que a projeção também poderia ser um lugar de trabalho para você. Eu estudei numa escola em São Caetano do Sul, que era uma escola pública, e ela, territorialmente, divide o espaço com o teatro municipal. Então a gente tinha um dia, uma vez por mês, um dia da semana, que tinha um espetáculo para ir assistir lá. Então eu comecei a criar um gosto, era um colegial técnico que eu fiz na época, criar gosto por teatro a partir disso, como plateia, né? Acho que 90% das pessoas acabam sendo por aí. Fui para a faculdade fazer publicidade e propaganda, comecei o curso, achei um saco, saí, fui para artes plásticas, só que o curso de artes plásticas na faculdade que eu fiz, ele era junto com artes cênicas, então eu convivia mais com o pessoal de artes cênicas do que com o pessoal de artes plásticas, achava as aulas mais interessantes, tudo. E acabei pedindo transferência para artes cênicas e me formei em teatro, enfim. Mas enquanto eu estudava artes cênicas, eu tinha uma ideia que seria muito simples, me formar em artes cênicas e imediatamente depois fazer cinema. Que eu tinha a ideia de juntar as duas artes. Não sabia o que era. Eu tinha uma vontade, um desejo. Não sabia onde isso podia me levar ou não. Né? Não tive condições econômicas de pular direto para fazer a faculdade de cinema, nunca fiz nem a faculdade de cinema, mas acho que o desejo nasce de ser apreciador das duas áreas. Mas as primeiras referências que eu tenho, assim, de como o audiovisual pode entrar no palco, na verdade vem da música. Porque shows como o do Pink Floyd, que na década de 60 eles já usavam videoprojeção, né? Então, a gente trata isso como uma tecnologia moderna para a gente, mas, na verdade, ela é não tão antiga quanto o teatro, obviamente, né? Mas ela já tem aí algumas boas décadas, né? Então, de alguma maneira, tudo isso foi ficando no meu imaginário. A coisa do show, a coisa do cinema, a coisa do teatro. E uma vez dirigindo um experimento teatral, eu falei, pô, eu acho que aqui podia caber uma imagem, né? E era um retroprojetor ainda, na época. Fiz uma brincadeira ali num acetato, numa coisa ali, e eu falei, opa, aqui tem uma possibilidade, isso ainda na faculdade. E aí de lá para cá, enfim, você vai tendo acesso à tecnologia, a tecnologia melhorou. Eu lembro que o flerte com a música, na verdade, vem até para conhecer o software. Tinha um músico chamado Jean-Michel Jarre, que no CD dele vinha um arquivo de um software de VJ. Isso na década de 90, assim, o cara era super expoente de tecnologia com música, pop, mas tecnologia com música. Ele tinha um teclado que ele interrompia faixas de luz e soltava som, tal. O cara já era moderninho para a época. E esse software também me chamou a atenção. Eu falei, pô, deixa eu ver o que é. E era muito... Você apertava a tecla A, soltava um vídeo, apertava a tecla B, soltava outra. Era uma coisa muito precária. Mas já era
começo de alguma operacionalidade do vídeo em tempo real, né? Que também tem essa coisa que o que a gente faz flerta de alguma maneira, quando a gente, dependendo do projeto, flerta de alguma maneira com essa coisa do cinema ao vivo também, tudo. Então, nem tudo é pré-gravado, enfim. Acho que é mais ou menos por aí que a gente começa a querer namorar essas duas áreas juntas. Quando que foi a primeira vez que você viu isso em teatro? Muito precariamente eu testei na faculdade, então acabei testando antes até do que ver em palco. Não estou dizendo que eu sou precursor nesse sentido, era só falta de conhecimento mesmo, porque as pessoas já estavam fazendo. Que eu me lembre, que marcou assim, que eu falei, nossa, tá aqui uma possibilidade que me brilhou os olhos, talvez não tenha nem sido a primeira vez, mas foi um espetáculo sobre o Borges, né, o autor argentino, no Sesc Consolação. Acho que era uma direção do Sérgio Ferrara, tinha o Pâmio no elenco. Putz, eu não lembro mais quem eram as pessoas do elenco, porque isso foi em 2005, 2004. Mas foi ali a primeira vez que eu falei, tem uma possibilidade bem interessante de diálogo narrativo, porque eles foram filmar na Argentina trajetos que o Borges fez em vida. Acho que era o Damasceno, inclusive, que fazia o Borges no vídeo. Posso estar errando o nome das pessoas, tá? Mas, enfim. Então, isso me trouxe o entendimento de uma possibilidade narrativa, mais do que vídeo cenário no sentido... põe uma imagem ali de fundo para dizer que está na floresta, né? Acho que ali foi um pulo do gato para mim de entendimento. Você tem alguma inspiração? Você bebe de alguma fonte? Então, eu acho que a gente acaba se alimentando mais de pessoas que não são da área do que de pessoas que são da área, né? Então, você pega o Viola como um videoartista, você pega um diretor de cinema que você gosta, tudo. E a estética, a linguagem, você fala, pô, como é que eu conseguiria brincar com isso no palco? Né? Mais do que... e tem pessoas brilhantes que fazem isso no palco, mas para mim acho que é mais essa brincadeira de transcodificar outras referências para palco, né? Do que realmente pegar um colega que faça isso e falar, olha, deixa eu... Porque... querendo ou não, por conta da minha idade, eu sou também de uma das primeiras gerações que começou a fazer isso com um fluxo maior, né? Então, não quer dizer que eu não tenha referência que antecede, mas acho que as maiores referências acabam sendo essas externas, né? E aí, depois disso, sim, começa a ter grandes colegas que fazem e você acaba assistindo eles também. E indo para esse universo da criação, de onde começa essa criação, qual o seu ponto de partida? Qual a primeira coisa que você olha para começar a criar o processo todo do videomapping? Eu tenho uma coisa que, assim, eu não gosto de ler o texto antes. Eu prefiro ouvir a primeira vez da boca do ator, né? Então, eu tenho essa necessidade porque eu acho que se eu leio na minha casa, eu começo a formalizar um imaginário em cima daquilo que às vezes não dialoga com o que está acontecendo em cena, né? Então, eu sempre peço para assistir alguns ensaios para entender como é que está chegando aquilo, como é que me bate no ouvido aquelas palavras. Junto com isso, eu vou conversando com o diretor para saber que estética que ele vai levar para aquele espetáculo e que estética audiovisual pode flertar com aquilo, né? Então é a junção de ouvir o texto na boca do ator e saber qual que é a estética que o diretor vai imprimir ali, né? Seja um diretor que tem uma assinatura mais forte ou seja um diretor que vai moldando a sua assinatura a partir do texto, né? E aí a gente entende um pouco quem é aquela obra, né? O que aquela obra está pedindo, na verdade. Porque eu acho, só complementando uma coisa, eu acho que a gente se imbui de milhares de referências para a gente não ter um gosto estético específico. Por exemplo,
falar de uma outra área. O cara que compõe trilha, não interessa se na casa dele ele ouve rock and roll. Ele pode ser que ele tenha que fazer um baião e tudo bem, né? Então é isso, a gente vai permeando a vida e acumulando referências para nessa hora criar uma estética específica para aquilo, né? Senão você começa a ser maior que a obra, e isso não é legal, né? Ah, eu tenho uma assinatura e ponto final. Eu acho que você tem uma cara, porque é você que está fazendo, mas não é uma assinatura fechada. É a sua leitura daquela estética, mas é sempre a serviço da obra, né? Nunca a obra a serviço da sua estética pessoal, enfim. E explica pra gente de uma forma mais didática o que é o videomapping. É que o videomapping em si, ele é só uma técnica projetiva. É a técnica que a gente utiliza para saber qual é a área que a gente vai projetar no palco. E às vezes a gente projeta num detalhe do cenário, às vezes é numa tela grande, às vezes é em mais de uma superfície, né? A gente fez um espetáculo no Sesc Anchieta que eram 9 pequenas telas, por exemplo, né? Já projetei acho que em tudo que a gente pode brincar, imaginar assim, de infantil a adulto, e o videomap em si é essa técnica, é a técnica de projetar numa tela que não é inicialmente uma tela projetiva, como a de cinema, como a que recebe data show, enfim. E a técnica que a gente usa para criar o conteúdo a ser projetado são as técnicas tradicionais do audiovisual, que é filmar, animação 2D, animação 3D, motion graphics, enfim, a gente tem tudo que pode virar imagem em movimento, porque a gente gosta mais de trabalhar com imagem em movimento do que still, a gente utiliza como ferramenta. Então, uma é entender aonde eu vou projetar, eu preciso da planta do cenário, das dimensões e tudo, para saber quais são as proporções do texto, aí já trazendo o videomapping. Então, eu começo a entender qual é a proporção do vídeo, né, dessa tela projetiva ou das telas. Sabendo isso, aí eu parto para criar um conteúdo que já encaixa aqui. E a técnica do videomapping eu utilizo para montar esse quebra-cabeça ali na hora da apresentação, né? E aí nasce o videomapping arquitetônico, nasce o videomapping que a gente usa em palco, enfim, é tudo a mesma técnica, só que com telas distintas. E qual que é o maior desafio no videomapping? Então, eu acho que tecnicamente, num palco, a gente tem duas etapas de desafio. A primeira é o cenário, entender se aquele material vai receber bem a projeção, se não vai receber, negociar com a pessoa que está criando o cenário para que a superfície tanto seja boa para ser um cenário por si só e também uma tela que vai receber aquele vídeo, né? Porque dependendo do material que você está usando, a hora que a luz do projetor bate ali, ela desaparece, né? Tem material que suga a luz, que consegue desaparecer com ela, ou roubar muito da potência do projetor, né? Então o primeiro ponto é negociar isso. Depois, aí é negociar com a criação da luz, né? Porque nenhum projetor consegue realmente vencer a força da iluminação cênica. Os projetores têm muito mais brilho, muito mais incidência de luz do que um projetor, né? Então tem uma negociada aí de, diminui um pouco aqui porque a gente entra com uma projeção nesse canto agora, tal, né? Tem os rebatimentos que aí volta para o material da cenografia, se a luz bate, volta para a tela. Então, tecnicamente, são com essas duas áreas que a gente sempre está flertando para tentar resolver os problemas técnicos, escolher projetor, escolher lente, saber aonde vai pendurar, né? Porque se eu tenho uma vara que é muito perto da minha tela, e a tela é muito grande, às vezes eu preciso de uma grande angular para ter uma área maior projetiva. A lente grande angular, ela vai me roubar 20% do lumens do projetor. Se eu tenho um projetor de 10 mil lumens, na verdade ele cai para 8, se eu coloco uma lente dessa. Então tudo isso precisa ser estudado antes de chegar lá, antes de pedir equipamento e tal. Óbvio que eu estou falando no campo ideal, porque muitas vezes a gente não tem condições, o projeto de cenário não está pronto a tempo, a iluminação também é uma área que entra depois, enfim. No mundo ideal seria essa tríade estar se conversando desde o começo.
Qual que foi o projeto mais inovador que você criou? Foi um espetáculo de dança vertical, porque dentro do teatro a gente tem um ambiente que, querendo ou não, apesar dessas dificuldades técnicas, é um ambiente controlado. Né? Você consegue falar para o cara, ó, diminui a luz aqui e tal, não sei o quê. Quando a gente fez essa dança vertical, a gente fez no fundo da unidade do Sesc Pompeia, tem umas torres ali, onde são os ginásios e tal. A gente pegou uma torre inteira, acho que são 60 metros de altura, e fez uma projeção ali, porque tinham bailarinos pendurados dançando nessa área. Né? Então, ali era um desafio técnico de descobrir qual a luminosidade necessária. Você tem uma área externa ali que você tem a iluminação da rua, que você tem a iluminação da própria unidade do Sesc. Então, tem uma série de cálculos que você acaba tendo que fazer para dar conta da imagem imprimir bem. E a superfície lá é cinza, né? É um concretão. Então, você tinha que vencer várias coisas ali. Então, acho que, tecnicamente, o maior desafio foi esse, que não é nenhum desafio tão criativo, é um desafio mais técnico mesmo. Como você acha que o videomapping pode mudar uma narrativa teatral? Eu acho que a potência da imagem em palco Vamos voltar para o audiovisual puramente, assim, antes de entrar para o palco. Ele é uma ferramenta narrativa por si só. Né? A gente usa o audiovisual para contar história. Né? Então, ele, quanto mídia, ele já se resolve. Né? O que é um problema em alguns momentos. Porque quando você vai transpor isso para o palco, você não pode... A gente, como bom brasileiro, nasce com uma TV. Né? Nasce acompanhando novela, nasce acompanhando tudo isso. Então, vai num bar, liga uma TV, muito provavelmente a conversa da mesa acabou. Vai todo mundo olhar para aquilo. Né? Então, no palco, a gente, sabendo dessa potência toda, a gente tem que tomar muito cuidado com como a gente usa esta ferramenta que tem um poder de narrativa maior, não no sentido de qualidade, mas de apelo imagético do que o que está acontecendo no palco. Né? Então, ela tem que contribuir numa medida que ela fique um pouco abaixo da contribuição que o ator e o texto dá em cena. Né? Óbvio, eu estou falando de uma média, porque às vezes ela precisa ganhar, ela vem para frente, ela recua e tal. Mas na média a gente tem que estar sempre um pouquinho menos, para não roubar o foco, para não chamar mais atenção do que o que está acontecendo no palco, porque é uma briga que o ator perde. Né? É igual o ator contracenar com um bichinho ou com criança. Perdeu. Né? Se você não for um ator genial, você perdeu. Esquece, volta para casa. Né? E então, dosar isso é sempre muito complicado. Porque às vezes você tem uma ideia de algo que acaba sendo grandioso demais e você tem que dar uma recuadinha. Né? Principalmente quando você faz infantil, porque o lúdico do infantil te possibilita coisas gigantescas. Né? E aí, é sempre com um pezinho no freio. Mas eu acho que é uma potência narrativa. É uma potência narrativa de ir na mesma direção, é uma potência narrativa de, às vezes, trazer um novo discurso para aquilo que está acontecendo, ser antagonista daquilo que está acontecendo. Então, a gente está falando de subtexto, está falando de todos os elementos que existem dentro de uma decupagem de um texto teatral. Né? Quando a gente faz o trabalho de mesa, que a gente descobre quais são os reais significados daquilo, a gente tende a achar essa medida e corroborar com isso, né? Criando atrito ou indo na mesma direção. E como você se sente com o público reagindo ao seu trabalho, à projeção que você criou? Eu acho que até o público está ficando mais acostumado com a inserção do audiovisual no palco. Né? As primeiras experiências que a gente teve, as primeiras coisas, era engraçado, porque parecia que não... era um elemento que quase não existia. Né? Era um elemento que... Público médio raramente sai falando da luz, raramente sai falando do figurino, raramente sai falando do cenário e raramente saía falando da projeção. Né? Mas eu acho que ele está ficando habituado, porque cada vez mais espetáculos estão utilizando isso. E isso também vai formando a plateia a ser criteriosa com aquilo. Então, gosta, não gosta, tem opinião, começa a ter uma relação
mais direta com a plateia, o que é muito legal, né? Principalmente quando eles gostam, obviamente, né? Porque você sabe que você está chegando, você sabe que você está comunicando, você sabe que você está conseguindo interagir com uma plateia que é uma plateia não de iniciados, não estou falando da classe, né? A música sempre teve esse poder, né? Eu acho que a gente está conseguindo ocupar esse mesmo lugar, porque a música a gente já está habituado, a trilha sonora já faz parte das outras maneiras de como o público absorve a interpretação, a narrativa, enfim, cinema, TV, blá, 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 a trilha sonora já existe, né? Então, acho que a gente está conseguindo também tocar. Acho que a ideia do celular, da Netflix, o cara está mais em contato e mais no controle do audiovisual. Não a gente parou de ser uma plateia, aspas, a gente parou de ser uma plateia passiva para ser uma plateia ativa, né? Por ter esse controle do streaming, também eu posso ver mais coisas, eu acabo absorvendo outras estéticas, acabo absorvendo outras maneiras de se fazer arte e acabo também com isso treinando meu olhar, treinando, por mais que seja intuitivamente, para saber que também aquele elemento pode contribuir de uma maneira bacana ou não, tal. Então eu acho que tem crescido não só a nossa competência como criadores, obviamente, mas também o público, por ter mais contato com esse tipo de criação, também consegue dialogar melhor com ela. Acho que são as duas coisas andando junto. Tem alguma cena ou, enfim, algum trabalho que você tenha feito, que você tenha aquele orgulho secreto do trabalho? E acho que a gente tem algumas, assim, porque a gente já faz algum tempo, né? A gente estreia vários espetáculos ao longo dos anos, tal. Então, eu acho que que a gente teve muita possibilidade de brincar com a ideia. A gente trouxe o conceito do videomapping arquitetônico para dentro do palco, sem perder uma narrativa de curta-metragem. Então a gente conseguiu mesclar as duas linguagens, que foi um espetáculo dirigido pelo Jô Soares, que chamava Histeria. A gente desconstruía o palco, assim como se desconstrói no videomapping arquitetônico, o prédio, tudo, e levava a pessoa para dentro de um trem de Auschwitz, para dentro, porque era um espetáculo, esse momento do espetáculo falava sobre um delírio do Freud, lembrando que as irmãs dele foram levadas para Auschwitz. Então, óbvio que o fato de ser um delírio de opioide nos possibilita também essa narrativa, né, de desconstruir todo o cenário, trazer... tinha uma personagem que estava no espetáculo, que era o Salvador Dalí, era um encontro entre essas duas figuras. Então, o fato do Salvador Dalí ser um artista surrealista também nos possibilitou trazer essa estética para dentro dessa narrativa da cabeça do Freud. Então, acho que ali tem um momento de orgulho muito grande dessa desconstrução, de ouvir a plateia falando, nossa, mas que cenário é esse? O que está acontecendo? Né? As pessoas verbalizarem isso durante a sessão. E isso foi muito legal. Acho que quando você fala de infantil, o História Sem Fim também trouxe para a gente uma coisa muito bacana, porque criança ou gosta ou odeia, né? Então, assim, não tem meio termo para criança. E a gente teve a possibilidade de criar um imaginário ali muito potente, muito poderoso, que a gente percebia que a criançada também interagia demais, não só com os atores, mas com as imagens que a gente ia propondo nesse mundo de fantasia, que era literalmente o tema do espetáculo, né? E aí tem N outros, né? Se eu começar a falar, tudo vai ter que a gente gosta do que a gente faz, né? Então também escolher é mais complicado e não ficar 20 horas falando e não virar um discurso meramente egóico também é difícil. E como você acha que a tecnologia do videomapping evoluiu desde quando você começou a usar ela no teatro? Eu acho que essa evolução foi mais uma relação de custo-benefício,
porque meados década de 90, começo dos anos 2000, não que hoje seja um equipamento barato, mas antes era absurdamente caro, né? Você ter um equipamento desse à disposição numa sala de teatro. Como toda tecnologia, com o passar do tempo, a produção dela vai barateando também a feitura, a parte de equipamento ela foi ficando um pouco mais barata, então um pouco mais acessível. Óbvio que tudo isso que eu estou falando dentro do custo Brasil, que sempre é um absurdo, né? Eu compro um equipamento aqui, eu pago 3, 4 vezes mais do que uma pessoa lá fora, sem dizer que eu ganho 3, 4 vezes menos do que uma pessoa lá fora, mas isso é outra, né? Não é a pergunta em si. Então, essa balança ela está um pouquinho mais equilibrada hoje em dia no quesito de acesso a equipamento. Agora, a tecnologia também evoluiu no sentido de possibilidade de captação, né? A gente está falando de uma tecnologia hoje que às vezes está no seu celular, dependendo do celular que você tem, você consegue fazer uma captação, uma edição e resolver um pouco da sua vida ali, né? Então, acho que essas duas frentes foram andando, foram se popularizando ao ponto de tornar possível mais espetáculos terem a utilização, né, do audiovisual e do videomapping em cena. Não que seja barato, mas este barateamento que aconteceu nas últimas décadas tem possibilitado mais. Mais pessoas foram se interessando em fazer isso também, né? Não só... Porque a gente teve um boom do cinema e aí essas pessoas que começaram a entender de audiovisual entenderam que não é só a sala de cinema que é uma possibilidade, né? Então, acho que isso também traz... tudo vai andando meio que junto, né? As possibilidades vão acontecendo simultaneamente. Senão a indústria também não se interessa e aí tudo isso é freado. André, o que você acha que é o futuro do videomapping? Quais os próximos passos? Jogando lá para frente, para uma coisa que talvez a gente não esteja nem muito preparado para pensar, porque aí a gente está falando de um hibridismo muito vanguarda, tecnologicamente falando, né? Uma vanguarda artística, mas de viabilização, eu acho que é o que a gente sai até do campo um pouco do videomapping mesmo e entra para o campo da realidade aumentada, da realidade mista, aonde eu tenho celular, eu tenho óculos, eu tenho possibilidades de ver coisas em tempo real que não são as coisas que estão no mundo real. Então eu tenho o mundo virtual e o mundo real acontecendo simultaneamente. Eu acho que a gente chega nisso. Então a gente está falando da possibilidade de imersão que o audiovisual está caminhando cada vez mais, com essas outras possibilidades, que eu acho que o videomapping, no sentido da sua primeira instância, nem comporta, a gente já está indo além, junto com o ator ali, com a fisicalidade de um cenário, de uma coisa assim. Então, eu vislumbro que sei lá, daqui uns 5, 10 anos a gente já consiga ter isso em grande escala. Já tem alguns testes disso. La Fura del Bal já fez uma ópera assim. Então, parte dos cantores você via através de realidade aumentada, né? Então, já tem algumas coisas sendo estudadas, pesquisadas. Mas é isso, né? O custo Brasil de um equipamento desse, a gente está falando aí de 3, 4 mil reais por pessoa, né? Então, cada um que senta na plateia com um óculos desse é uma coisa ainda muito inviável. Mas como essas tecnologias vão cada vez mais barateando à medida da larga escala de produção, sei lá, daqui 5, 10 anos a gente pode estar falando de você entrar numa sala de teatro para 300, 400 pessoas, todo mundo com seu óculos tendo uma possibilidade dessa. Como que você acha que a tecnologia, junto com o teatro, pode transformar as pessoas? Eu acho que tem
dois caminhos de transformação. Eu acho que é a transformação da arte em si, né, que é o teatro. Ele, ao longo da sua trajetória, ele foi gradativamente absorvendo outras tecnologias. Seja a pintura para o fundo, né? Salvador Dalí, por exemplo, pintou inúmeras telões de fundo, Picasso pintou, enfim, grandes nomes da pintura mundial fizeram. A gente está falando da vestimenta, está falando da iluminação, né? Então são tecnologias que foram absorvidas. E eu acho que a última grande tecnologia que está sendo absorvida cada vez mais, enfim, é essa, né? É o audiovisual em palco, é o videomapping, é essa coisa. Então a gente está falando de uma transformação na estrutura do fazer, né? E ela é tão recente, por exemplo, que no Brasil não existe uma premiação para quem faz audiovisual, videomapping para palco. Ainda, né? Já tem de todas as outras categorias. Isso é um termômetro, não é pelo prêmio, mas é pelo termômetro de quanto isso ainda não faz parte do processo de criação, né? E talvez nunca faça parte de todas, e tudo bem. Assim como, por exemplo, quem faz teatro de rua, a iluminação não faz parte, e por aí vai, né? Acho que isso é uma coisa. A outra coisa é que a gente tem, né, voltando para o público, a gente tem um público que cada vez mais tem acesso à produção audiovisual no seu bolso, né? Isso faz com que, para ele, salte muito aos olhos a possibilidade de identificar uma estética, uma linguagem num palco. Isso aproxima a plateia pela estética. Pelo discurso, aí as possibilidades são infinitas, né? Porque aí a gente está falando de N gêneros de possibilidade de criação. A gente está falando de drama, a gente está falando de tragédia, a gente está falando de grandes autores, a gente está falando de outras coisas, né? Então, o quanto que uma obra pode tocar é o quanto essa obra, na sua totalidade, tem de potência, né? Então aí a gente está falando de todos os elementos juntos, né? Uma grande atuação, uma direção, uma dramaturgia e também o nosso trabalho ali. Mas eu acho que para formação de plateia, eu tenho percebido que agregar o audiovisual, agregar o videomapping para dentro do palco ajuda a trazer o público para dentro da sala de alguma maneira. Que eu ainda não sei qual é também, tudo, mas tem uma questão que a gente o ser humano é muito estético, né? Muito esteta. Então ele acaba indo também atrás de referenciais que ele já tem, atrás de coisas que ele já reconhece. E o audiovisual é uma linguagem que ele já reconhece. Então ela também pode ajudar numa formação de plateia, né? Então, na verdade, eu falei que eram duas, e eu acho que acabam sendo três coisas, né? Na própria feitura da arte teatral, nessa coisa da formação de plateia e no discurso, na narrativa de um espetáculo que vai tocar aquela plateia de alguma maneira, mas aí é pela soma de todos os elementos que estão no palco. E agora a última pergunta. O que você diria para uma pessoa que quer entrar no teatro e quer trabalhar com videomapping? Quais os primeiros passos? Eu acho que tem que entender de duas coisas inicialmente, que um é de dramaturgia e o outro é de roteiro. Porque você vai trabalhar com essas duas linguagens para a sua criação. Isso é inevitável. O outro lado, você tem que estudar o que você conseguir sobre softwares de videomapping. E aí, a gente está numa era que o conhecimento está aí, né? Não preciso falar, vai na escola X, vai buscar fulano, beltrano, porque está aí. A internet nos possibilita, tem tutorial, tem anúncio de curso, está tudo aí à mão, né? Então eu acho que entender o que é o videomapping no sentido de o que esse software entrega, o que esse software faz, e aí a gente tem um que eu adoro, que é o MadMapper, a gente tem o Resolume, que a maior parte das pessoas usam, a gente tem Modulate, enfim, tem vários, e software, no fundo, todos entregam a mesma coisa, você só vai descobrir qual é aquele que você gosta mais, né? Entender de projetor, o que o projetor entrega, o que aquilo quer dizer, tal,
Aí eu acho que é legal procurar as pessoas que já fazem isso, né? Já teve pessoa que me mandou mensagem no Instagram: oi, queria saber como é que eu faço, isso aqui. Eu falo: ó, vem conversar com a gente, né? Vamos lá, tal. Porque é uma área que ainda não existe um estudo formal, né? Você vai achar muita coisa para VJ. Tem muito curso para VJ, muito curso, né? E eu digo que o que a gente faz flerta com o que o VJ faz, mas não é exatamente o que o VJ faz, né? O VJ trabalha mais no campo da alegoria, a gente trabalha mais no campo da narrativa. Então, por isso que eu falo de entender de dramaturgia e de roteiro, né? Porque você vai escrever um roteiro para aquela dramaturgia. É inevitável, né? Por mais que seja intuitivo, que você não pare para escrever de verdade, seu trabalho é um pouco isso. Você vai ter um roteiro visual ali a ser cumprido, né? Muito obrigada, André, pelo seu tempo também. Muito obrigada pela entrevista, foi ótimo. E no próximo episódio, nós teremos conosco a Inat Faubel, que é uma atriz produtora e vai falar um pouco sobre esse universo da produção. Te espero lá.